Boa noite a todos os irmãos, a todos também que estão em casa, paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Hoje vamos ler o capítulo 7. Mas antes, vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir direção a Deus, que Ele conduza-nos em espírito e em verdade. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença, Pai. Humildemente, Senhor, pedindo que abra-se nossos ouvidos, nossos corações, nossa mente, Pai, para que estejamos, Senhor, sensíveis à Tua palavra. Deus, estou aqui, Pai, me use como um vaso, fale através de mim, Deus, que eu diminua e o Senhor cresça a cada momento aqui, Pai. Nos conduza, esteja conosco em cada momento. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Vamos aqui, então, capítulo 7, ele se divide em 4 sessões. Vamos acompanhar aqui a primeira, que vai do versículo 1 até o versículo 13. Então, versículo 1 ao versículo 13. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Nessa primeira sessão aqui, nessa primeira parte do capítulo, nós vemos que há uma festa, né? A festa das cabanas, ou, se preferirem, uma outra tradução também tem a festa dos tabernáculos. Era uma festa que consistia ali em mais ou menos 7 dias, uma festa que o próprio Deus ordenou a Moisés para que se lembrassem do tempo em que passaram ali no deserto com a provisão dos Deus Altíssimo. E era uma festa muito importante, era uma das 3 festas mais importantes naquela época, eram essa. Então, como já vimos anteriormente, no capítulo 5, vimos que Jesus era um judeu devoto, ele ia à festa, ele cumpria a lei, fazia todo o ritual necessário que alguém daquela época fazia. E é estranho que ele não se interessou a ir a esta festa. Então, logo aqui de cara nós vemos que os irmãos de Jesus o enfrentam, tentam ali falar com Jesus, né? Pedem para que ele se apresente na festa dos tabernáculos, para que assim ele possa se mostrar ao mundo como o verdadeiro Messias, tendo ali toda a glória a ele. E vamos voltar aqui, os irmãos de Jesus, isso aqui é uma parte importante que João faz questão de retratar. João coloca muito a família de Jesus, ele sempre coloca, já vimos anteriormente na festa ali do casamento, né? João fala da mãe de Jesus, e a mãe de Jesus também daga a Jesus, fala: Jesus, o vinho acabou, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Precisamos que a festa continue, precisamos que o casamento dê continuidade. Jesus fala: olha aqui que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E a mesma coisa acontece com os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus falam: Jesus, vá à festa dos tabernáculos, todo mundo está lá. É a Judéia, Jerusalém. Ali o povo está reunido. O mundo ali judaico estava reunido naquela festa. Então, nada mais justo de você se apresentar como filho de Deus num palco tão importante como a festa. Vai lá, se apresente. As pessoas vão crer no seu nome. Esse é o objetivo, não é? As pessoas crerem no seu nome, creem em você como filho de Deus. Então, vai lá, se apresente, se mostre. E Jesus novamente fala: ainda não é chegado o meu tempo.
Jesus aqui, ele se desvincula da instituição terrena mais importante daquela época. E ele faz isso novamente, a família. A família para os judeus, naquela época, era a instituição terrena mais importante. A família dizia muito sobre a pessoa. Normalmente, o nome da sua família era o que determinava o status social que você tinha. O trabalho que você tinha era herdado do seu pai. Vemos José como carpinteiro, Jesus assume a função de carpinteiro, assim também como seu pai. Então, ele coloca isso, fala, Jesus, saia da Galileia, vá para a Judéia, mostre que você é o Filho de Deus. Ele, não, é a vontade do meu pai. A minha família não se resume a um ciclo terreno, a vontade da minha família não pode sobressair a vontade do pai terreno. Jesus coloca isso para os seus irmãos, ele tenta dar esse choque de realidade mais uma vez, porque Maria também teve esta questão. E mais à frente, ele vai continuando a falar, acompanha aí, versículo 7. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei, porque ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Olha que contraponto interessante. João ele faz esses contrapontos, e vamos ver ao longo deste capítulo, toda hora contrapontos. Jesus coloca algo bom e algo negativo logo em sequência. Ele coloca o mundo e ele coloca a sua origem divina, a sua identidade de que ele é dos céus. Ele faz esse contraponto. Ele fala, o mundo me odeia. O mundo, ele representa literalmente a humanidade. Nossa pecaminosidade odeia a Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos amar o Filho de Deus. Nós não conseguimos chegar ao Pai. Não conseguimos. E Jesus, ele deixa claro, tudo o que é averso a Deus é o pecado. E eles odeiam. E aqui no primeiro versículo, se você remeter, falam que procuravam matar Jesus. Por conta daquele milagre que ele fez lá ao paralítico, que já tinha 38 anos, lá no tanque de Betesda. Procuravam matar Jesus porque o odiavam. O odiavam porque ele era santo. O odiavam porque ele os repreendia. Colocava em xeque toda aquela falsa religiosidade que eles tinham, toda uma cultura falsa sobre a religião, sobre quem é Deus, estava acabando porque Jesus estava cumprindo a palavra de Deus. E o tempo havia chegado. Ainda não era o tempo apropriado de Jesus ser crucificado, mas ainda assim o tempo havia chegado, o Messias estava entre eles. O Messias estava caminhando, e isso era motivo de ódio. Era ódio, porque imaginavam que Jesus ia ser aquele que os libertariam do Império Romano. Aquele Jesus político que ele pegaria pelas mãos e vamos marchar. Vamos e vamos vencer. Ninguém mais subirá e ninguém mais subjugará Israel. Não, Jesus fala, essa não é a minha missão. Não é isso. Vocês ainda não entenderam? Sou filho de Deus, não é minha vontade. Vontade de Deus Pai. É a vontade de Deus. E aí, continuando, versículo 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão, haviam muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Aqui no versículo 10, há uma, entre aspas, vamos colocar assim, uma contradição. Jesus fala, não vou à festa ainda, então vão na frente, se divirtam, comam, bebam, festejem. Eu, por enquanto, eu não vou. Mas Jesus falou isso não porque ele deixou de lado o fato dele ser judeu, ou deixou de lado o fato de que ele teria que estar ali para cumprir com suas obrigações. Não, ele entendeu a intenção dos seus irmãos. Ele entende o motivo, o qual ele tem que estar ali.
ele não tem que estar ali para trazer a glória a ele. Ele não tem que estar ali para remeter a eu sou Jesus, olhem para mim. Não, a função do filho é sempre remeter ao Pai. Quando as pessoas olharem para Jesus, elas têm que olhar Deus. Os milagres que Jesus faz apontam a Deus. Os sermões, tudo que Jesus faz tem esta missão, glorificar ao Pai. Então Jesus fala, espera um pouco. Eu não vou causar esse burburinho a mim. Vão na frente. Podem ir. Quando chegar o momento certo, eu me apresentarei. Eu falarei. Podem ir na frente. Então os irmãos foram na frente. E Jesus, ele vai em segredo. Vai na calma. Como para ninguém criar aquele alarde. Porque vemos aqui que a multidão já estava falando sobre ele. Havia boatos, murmurinhos, pessoas querendo saber onde é que está. Onde é que está aquele homem que curou no sábado? Onde é que está aquele homem que multiplicou pães e peixes? Onde é que está? Uma das festas mais importantes, cadê ele? Onde é que está? E Jesus sorrateiramente vai aparecendo para se mostrar como filho de Deus. Aos poucos ele vai se apresentando. E interessante que João faz de novo outro contraponto. Versículo 12, ele coloca assim, entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por meio dos judeus. Interessante que João, ele sempre vai colocar testemunhos de pessoas ou fala de outros, de terceiros, para testemunhar sobre Jesus, sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele faz isso porque naquela época o testemunho era tido como veracidade, onde havia dois ou mais falando a mesma história, aquela história era tida como verídica, aquele fato era realmente algo concreto. Então ele coloca que algumas pessoas falavam que ele era um bom homem, ele tinha dignidade, E aqui ele coloca algumas pessoas, não coloca discípulos, não coloca achegados, isso aqui remete à imparcialidade. Ele coloca pessoas que eram imparciais, talvez não tinham nenhum vínculo afetivo com Jesus, não andavam com Jesus, mas por ouvir, sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas ainda assim ele coloca também que há pessoas que falavam que eles estavam enganando o povo, como se ele fosse um falastrão, um falso. Também ele faz esse contraponto para falar, bom, há pessoas que vão crer a todo momento, mas também há pessoas que vão duvidar a todo momento. E vai ser assim. Há pessoas que têm um coração sensível à palavra de Deus, há pessoas que buscam a Deus verdadeiramente, mas também aquelas pessoas que quando ouvem a palavra, que quando se achegam a Deus, o rejeitam. Param de crer em Jesus. Vemos isso aqui nos discípulos que abandonaram Jesus no capítulo passado. Então, João sempre vai colocar isso, a crença em Deus, como um alicerce. O alicerce da fé cristã é crer em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E vemos que isso é tão enraizado que não importa o laço de afetividade, como essas pessoas que eram imparciais, como também os próprios de sua casa, os irmãos de Jesus não criam em Jesus. Versículo 5. A incredulidade, ela não independe de como você está perto, quanto você está longe. É algo que vem da dureza dos corações. Agora, a segunda sessão, acompanhem na Bíblia, versículo 14 até o versículo 24. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado. Jesus respondeu, meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhe deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece.
Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus disse, fiz o milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tinha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado? Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, por que a lei de Moisés não seja quebrada? Porque vocês ficam cheios de ira contra mim, por ter curado completamente um homem no sábado. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, aqui, Jesus, ele começa a aparecer. Jesus primeiro falou que o tempo dele ainda não tinha chegado, não era o tempo certo, apropriado, mas quando chega o momento, Jesus não se esconde, ele se mostra, ele começa a ensinar no templo. E os judeus, ouvindo as palavras de Jesus, ficaram abismados com tanto conhecimento e tanta sabedoria que Jesus conseguia transmitir, tanto que chegam a perguntar como aprendeu tais coisas sem ter estudado. Vamos lembrar que naquela época os mestres da lei, os levitas, todos que falavam sobre a lei, todos que ensinavam no templo, havia um certo estudo anterior. Eles passavam por leituras e por todos os rabis daquela época para chegarem a tal posição de ensinar no templo, de ensinar nas sinagogas. Mas Jesus não passou por isso, porque obviamente ele é Deus, não precisava passar por essa questãozinha, esse detalhe. E os judeus simplesmente ficaram admirados. Como que um homem sem instrução nenhuma, vindo da Galileia, como é que ele consegue falar coisas tão maravilhosas sem ter estudado? E Jesus, ele responde de uma maneira sutil, uma maneira que apresenta a sua identidade de quem ele é. Que ele não era o filho de José lá da Galileia, o filho de Maria. Não, ele mostra que ele vem dos céus, que a origem dele é uma origem divina. Jesus, ele fala exatamente isso aqui, versículo 16. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Jesus, ele utiliza esse daquele que me enviou muito para se referir a Deus Pai. Então, Jesus está falando o seguinte, tudo que eu falo, tudo que eu sou, tudo que eu faço não é por mim, não é pelo motivo que eu acho que é legal, não. É Deus que me ensinou a ser assim. Deus Pai me enviou com esta razão. Ele me enviou, ele me ensinou. E todo ensinamento que é dado a mim, eu repasso a vocês. Então não se espantem com o que eu vou dizer, mesmo que as minhas palavras sejam duras, mesmo que as minhas palavras afetem vocês, destruam toda a cultura que vocês têm, todos os pensamentos que vocês têm. Esqueçam isso. Escutem a voz de Deus. Ele fala exatamente isso com todas as palavras, que ele vem do altos céus. Continuando, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá o meu ensino, que o meu ensino vem de Deus, ou se fala por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que não há nada... Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso ao seu respeito. Então Jesus, ele coloca isso até pegando gancho também ali dos seus irmãos. Jesus fala, olha, aquele que buscar verdadeiramente a Deus, aquele que crê em mim, se chegar perto, descobrirá os seus ensinos, descobrirá a vontade do Pai. Isso o salmista fala lá no Salmo 25, que Deus confia os seus segredos àqueles que o temem. Então, Jesus fala, gente, busquem, creiam de todo o coração, que os ensinos, as coisas ocultas se revelarão a vocês. Os ensinamentos, as parábolas, todos os milagres, elas têm um sentido por trás, mas basta crer no Filho de Deus, que você terá entendimento. E ele fala que ele não vem pela glória dele, não é a glória de Jesus. Jesus retifica isso, para que as pessoas não confundam ele com Deus Pai. Jesus, ele se
submete à vontade de Deus Pai. Ele deixa isso muito claro várias vezes. Jesus, ele faz questão de afirmar a sua missão. Ele faz questão de apontar a glória de Deus, seja por sinais, maravilhas, mas ele remete, é a Deus que vocês têm que olhar, a Deus é que vocês têm que voltar, vocês têm que ler a palavra dele. E ele dá ainda uma cutucada, aí no versículo 19, Moisés não lhe deu a lei? No entanto, nenhum de vocês obedece. Jesus fala de novo, vocês não acreditam na lei? Não acreditam em Moisés? Já falei, já que Moisés vai testemunhar contra vocês no grande dia. Agora vocês também não querem obedecer? Querem matar-me? De novo, querem ter mais uma transgressão da lei? Jesus aponta, vocês querem glórias humanas. Olhem para a glória de Deus Pai. Olhem a missão do Filho. Olhem a obra que será feita. Creiam. Versículo 20. Você está endemoniado. Respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse, fiz um milagre e vocês estão admirados. No entanto, porque Moisés lhe deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tinha sido dada por Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quando Jesus acaba de dar esse discurso sobre procurar a Deus, se quebrantar na presença de Deus, buscar Deus verdadeiramente, a multidão responde de uma forma curiosa. Colocam, você está endemoniado. Para quem conhece um pouco de Bíblia, sabe que isso é um dos pecados a qual não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui há blasfêmia contra a obra de Deus. Falam que Jesus estava endemoniado e acusaram de estar louco, porque perguntaram, quem está procurando matá-lo? Você está louco? Alguém está tentando te matar? Quem é? Acusam Jesus de estar fora de si, acusam Jesus de ser louco, atribuem as obras dele a demônios, e a multidão só vai piorando a situação. Mas Jesus lhe responde, fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. Jesus, de novo, remetendo à questão do paralítico lá no tanque de Betesda, a qual ele fez o milagre, o paralítico conta que um homem fez o milagre, e a multidão vai lá indagar Jesus, porque foi um absurdo Jesus fazer um milagre no sábado, porque não podia. Não se pode fazer nada no sábado. Você tem que estar plenamente a serviço de Deus, adorando a todo tempo durante o sábado. Essa era a lei dos judeus. Mas Jesus, ele aponta a hipocrisia ali daquele povo, ele aponta ali uma crendice daquele povo, assim como ele também fez com a mulher samaritana. Nós vemos aqui, ora, Moisés não lhe deu a circuncisão? Apesar de ter sido os patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei não seja quebrada, por que vocês estão cheios de ira contra mim por ter curado um homem completamente no sábado? Não julgueis apenas pela aparência, mas sejam justos. Jesus está colocando assim, bom, você pode circuncidar um menino, que a circuncisão ela era um ato para que um menino se ingressasse na sociedade judaica, mas não pode curar um homem para restaurá-lo à comunhão à sociedade? Não pode. Agora, há prioridades dentro da lei. A lei ela não colocou prioridades. A lei ela colocou regras. Ela veio aqui para estipular o que pode e o que não pode ser feito. Não que um é mais importante que o outro. E Jesus dá esse atento a eles. Vocês estão sendo hipócritas. Estão se irando contra mim por algo que vocês também fazem. Vocês ingressam alguém à sua sociedade e eu não posso restaurar alguém à sociedade num sábado? Por acaso a circuncisão tem mais valor do que um irmão seu ser curado? Do que um irmão seu comunhar?
ter a comunhão dos santos junto contigo? Jesus coloca isso em xeque naquela época. Ele pede, sejam justos, não julguem minha aparência. Por acaso, isso é porque eu falo que eu sou filho de Deus? Isso é porque eu vim da Galileia? Jesus coloca isso em xeque. É porque eu não sou um fariseu? Que eu não tenho algum mestre que me ensinou antes, como os outros que vieram antes de mim? Qual que é o motivo desta ira? E Jesus já tinha falado o motivo da ira com seus irmãos. Ele não é deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Tudo que é pecado vai odiar a Ele. Não há razões para se odiar o Filho de Deus, a não ser o seu pecado. O pecado, ele faz isso, ele cega as pessoas a ponto de inventarem motivos e desmotivos para odiarem a Jesus, o Filho de Deus. E Jesus sempre fala, sejam justos. Por acaso vocês estão sendo justos no julgamento? Por acaso há justiça entre vocês? Homens da lei? Pessoas que têm estudo? Ensinam a justiça aqui? Não há. Jesus sempre vai apontar essa questão. A terceira sessão, acompanha aí na sua Bíblia, versículo 25 até o versículo 44. Então, alguns dos habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão que ele realmente é Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo, logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, aonde pretende ir este homem, que o não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E vocês não podem ir ao lugar onde estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é o profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi e da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Então, logo após este ensino de Jesus, Jesus começa a ensinar novamente ali no templo, ali, normalmente ali já estava no meio da festa, ali provavelmente ali o quarto, quinto dia, e alguns falam, sabemos de onde o homem é,
E não é este homem que estavam procurando matar? Reafirmando que queriam matar Jesus. Os mesmos que falaram, quem procura te matar, Jesus? Estes homens reafirmam, tá? Não era ele que queriam matar? Não era eles que queriam prender? Mas agora vocês acham que é o Cristo? Por isso que ninguém prende? Por isso que ninguém fala mais nada? Agora vocês creem nele? Então, olha que curiosidade. A própria multidão coloca a palavra dos fariseus contra eles mesmos. Para você ver que como quem odeia a Cristo é cego espiritualmente a ponto de, além de cometer as hipocrisias ditas anteriormente, ainda cair na sua própria armadilha. Afirmavam que Jesus não era um Cristo, era um absurdo Jesus ser o Cristo. E aqui não fizeram nada. Quando Jesus se apresenta como Cristo, não é feito nada, pois ele é o Filho. Ele realmente é o verdadeiro Filho. E continuando aqui, sabemos de onde Jesus Cristo é. Aqui eles colocam um dos pontos muito necessários sobre a profecia sobre o Messias. Havia a respeito do Messias duas vertentes. Uma que falava que ele ia vir da tribo de Judá, né, da cidade de Belém, e outra falava que ninguém saberia de onde esse Jesus viria. Ele provavelmente viria de uma terra distante e viria libertar o seu povo. Mas aqui eles colocam em xeque esta questão. Sabemos de onde ele é. Questão geográfica. Colocam a questão terrena em pauta de Jesus. E Jesus fala, realmente, vocês sabem onde eu sou. Não escondo, vim da Galileia, sou filho de José, filho de Maria. Vocês já conhecem a minha história, conhecem meus irmãos, sabem quem são meus discípulos. E, mesmo assim, ele continua reafirmando, versículo 28, enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Olha como Jesus coloca a sua origem. Olha como o Messias ele se apresenta. Ele fala que ele era parte de Deus. E se nós lembrarmos lá do capítulo 1, versículo 1, o que fala? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus era parte de Deus que estava na criação do mundo. Jesus é a parte de Deus que estava aqui falando com eles. Fala, vocês sabem de onde eu sou realmente, terrenamente? Vim da Galileia. Mas se vocês puxarem lá atrás, vocês verão que eu não vim daqui. Eu vim dos céus. Eu estava nos céus. Eu estava aqui criando todas as coisas. E continuam tentando prender Jesus. Versículo 30. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda a sua hora não havia chegado. Assim mesmo, muito dentre as multidões creram nele, diziam, quando Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Então, alguns começaram a acreditar em Jesus. Quando Jesus se apresenta verdadeiramente, e aqueles que buscam a Deus de todo o coração, entendem o que Jesus quer falar, entendem a doutrina do Pai, eles reconhecem a Deus. E quando há esse reconhecimento pela parte de Deus, de que Jesus é o Filho, os fariseus se revoltam novamente. E desta vez tentam prendê-lo, não só instigando a multidão contra ele, mas usando força militar. Eles chamam os guardas do templo. Os guardas do templo é como se fosse, hoje em dia, um moço que fica ali na frente, ali, olhando ali o portão. Ele guardava ali o templo ali, cuidava para que não houvesse nenhum roubo ou algo do gênero, não houvesse nenhuma infração. Então, eles mandam essa força militar do templo a ponto de prender Jesus. Mas a multidão, ela crê. A multidão, ela crê que Jesus é o Filho de Deus. E os guardas não prendem, pois ainda não havia chegado a hora. Isso mostra que o plano de Deus ele é perfeito. Vai se juntar forças grandiosas. Podem se juntar quem for mestres
doutores, forças militares. Enquanto não for a hora chegada, nada vai acontecer. Nenhuma mão se levantará. E Jesus, ele coloca essa vontade de Deus aqui em evidência. João mostra isso. A vontade de Deus Pai é soberana. Ela é feita em Jesus Cristo de forma perfeita. Todos os passos, tudo o que acontece é meditado por Deus. Seguindo aqui o estudo, versículo 33. Disse-lhe Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem? Aonde não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Jesus, ele confunde novamente as pessoas que o ouvem. Vemos isso com Nicodemos, vemos isso com a mulher samaritana e agora aqui com o povo que está na festa. O povo estava entranhado, agarrado com uma questão terrena. Ele estava agarrado que Jesus viria de Belém ou que Jesus viria de uma terra distante. E Jesus fala: para onde eu vou? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês me procurarão e não me acharão, porque subirei aos céus. Mas a multidão não entende esta parte. Tanto que eles se perguntam: para onde ele irá? Aonde este homem pensa que irá, que nós não vamos achá-lo? Ele vai para os gregos, ensinar aos gregos? Por acaso ele vai cometer tal atrocidade de ensinar a palavra de Deus a outro povo? Porque naquela época havia um preconceito muito grande de que se você ensina a outro povo, sem ser o povo judeu, é algo gravíssimo, é algo que não se merece, porque a lei foi dada a Moisés, ao povo escolhido por Deus. Então pergunta: esse homem por acaso vai lá? Vai pregar a eles, onde nós não estamos? Onde o nosso povo não vive? Por acaso ele vai pensar cometer tal atrocidade? E, novamente, vemos mais uma vez como a questão terrena atrapalha a nossa crença em Jesus Cristo. Quando nós nos agarramos a crendices, atrapalhamos a vontade de Deus. Atrapalhamos. A crendice, ela tem que ser esquecida, deixada de lado. A presença de Deus, o ouvir a palavra de Deus é o mais importante. O ensinamento de Deus a todas as nações, a todos, sem exceção, a cura a um paralítico, até o ensinamento, a conversa que ele teve com Nicodemos, um fariseu, alguém de importância. Os dois têm o mesmo valor perante o reino de Deus. E isto é loucura para eles. Mas como Deus vem dos céus, como Jesus, ele é filho do Altíssimo, para ele isto é o certo. Ele tenta ensinar, ele tenta mostrar a verdadeira face de Cristo Jesus. Continuando, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as palavras, algum dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Ainda outros disseram: ele é o Cristo. Outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Então, colocamos aqui no último dia da festa, o mais importante. Neste último dia, havia um cerimonial em que pegavam jarros de água e derramavam no altar como forma de agradecer a Deus, pedir a Deus que a próxima estação fosse tão abençoada quanto a última. Isso aqui era um simbolismo,
logo no último dia da festa. Novamente vemos Jesus usando o rio de águas vivas. Águas vivas na Bíblia tem um significado muito importante, um significado muito especial. Águas vivas usada no Velho Testamento, ela é usada para a bênção de Deus. Rios de água viva era usado como uma forma de descrever que Deus estava com aquele povo ou com aquela pessoa. Então, Jesus fala, aquele que crer a mim terá rios de água viva, será abençoado. Não terrenamente, não com riquezas, bens, até podem vir, mas com bem mais precioso, a salvação. A crença em Deus nos leva a esses rios de água viva que brotam do trono de Deus. Levam a salvação, nos levam a chegar ao Pai. E Jesus coloca isso, tanto que o povo, quando ouve, entende, alguns falam, ele é o profeta, ele é o Cristo, ele, foi esse sobre quem Moisés estava falando, foi sobre esse quem os profetas anunciavam, ele é o Cristo, ele é o Messias, mas ainda assim, como seus irmãos, ainda há alguns que não criam, endureciam seu coração, se prendendo a questões terrenas, se prendendo a sinais, se prendendo a questão geográfica. Perguntam, como que o Cristo pode vir na Galileia? A quarta e última sessão, para finalizar, a incredulidade dos líderes judeus, é o título, lá do versículo 45 até o 52. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem ouvi-lo primeiro, para saber o que está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então, depois de tudo isso, depois de mandarem guardas prenderem Jesus e os próprios guardas ouvirem as palavras de Jesus e mais da parte da multidão crer que Jesus é o Filho de Deus, é o profeta, esses guardas voltam aos fariseus e aos mestres da lei. Eles chegam e os fariseus perguntam, cadê Jesus? A gente mandou vocês trazerem ele, cadê ele? Não estou vendo. Eles falam, olha, nunca ouvimos um homem falar da maneira como esse homem fala. Quando Deus fala com nós é diferente, é impactante. Muda a nossa história. É algo totalmente diferente. Aqueles guardas viviam no templo. Com certeza eles tinham acesso às palavras dos maiores rabis da época, dos maiores fariseus, dos maiores mestres. E mesmo assim, com tanto estudo, nada daquilo ali impressionou eles tanto como Jesus. A experiência de ouvir atentamente, um coração aberto à palavra de Deus e crer nas palavras de Deus é tão transformadora que nada do que você presenciou e viveu antes importa, nada do que nós vivemos antes importa quando nós conhecemos e ouvimos a Deus. Nada. E esses guardas, eles mostram isso. Eles falam, nunca ouvimos o homem falar da maneira como esse homem fala. Nunca ouvimos alguém sem instrução e vindo de onde esse homem veio, falar do jeito que ele fala. Nunca. E os fariseus se irritam com os guardas. Acompanhem na sua Bíblia. Versículo 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que não entende nada de lei é maldita. É maldita. Os fariseus, quando escutam isso, eles entendem que perderam a sua glória. E como Jesus falou anteriormente, aquele que busca a sua própria glória é falso. Mas aquele que glorifica que o enviou, este dá testemunho verdadeiro, não há nada contra ele. E os fariseus são
prova, logo em sequência, prova viva, a retificação de que o que Jesus falou é verdadeiro. Os fariseus, eles condenam o próprio povo. Eles amaldiçoam os próprios irmãos. Amaldiçoam o povo de Deus, que era algo muito grave. Você amaldiçoa o povo de Deus. Eles amaldiçoam, falando, essa ralé, que não entende nada. Esta ralé. Para você ver a divisão que ocorre quando o ódio entranhado no coração, quando a dureza, quando a falta de Jesus no meio, você vê como a divisão ela acontece a ponto de você amaldiçoar aqueles que você ama. Amaldiçoam os seus irmãos, que são os seus irmãos, obviamente, em sangue. Naquela época, os judeus eram todos descendentes de Abraão. Amaldiçoaram aqueles que o protegiam no templo. E o pior, logo em sequência, vemos que eles falam mal de Nicodemos. Versículo 50 até o 52. Nicodemos, um deles, antes que tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém? Sim, primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. E eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. A divisão, ela é tão grande com a falta de Cristo Jesus que ela divide o próprio povo de Deus. Nicodemos, a palavra de Deus fala aqui no próprio Evangelho de João, que Nicodemos era um homem importante. Ele tinha relevância entre os fariseus. Mas por ele colocar a lei e falar, vamos ouvir primeiro o que ele tem a falar. Vamos condenar ele primeiro sem ouvi-lo a falar? Vai condenar alguém de heresia sem ter falado nada? Escute-o. Escute os seus ensinamentos. Não. Por acaso você é da Galileia? E isso era uma ofensa muito grande naquela época. Porque a Galileia, ela ficava no Reino do Norte. Era um povo miscigenado, havia miscigenação, não era um povo, entre aspas, vamos colocar assim, puro. Não era puramente a descendência de Abraão. Naquele local ali não se guardava a lei com tão zelo. Então, eles praticamente estavam ofendendo, xingando Nicodemos, porque Nicodemos falou, só ouve a palavra de Deus. Mas o pecado, ele faz a gente nem querer saber de ouvir o que Deus tem a falar primeiro. As decisões precipitadas que tomamos por talvez não ler a palavra de Deus, não chegar a Deus e perguntar a Deus a opinião, o pecado faz isso. Nos mostra essa dureza de coração, a ponto de simplesmente nos dividirmos de nossos irmãos, não ter mais essa comunhão, esta unidade. Para finalizar, verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Profeta aqui, meus irmãos, em alguns manuscritos mais antigos, profeta ele é escrito com a letra maiúscula em alguns manuscritos mais antigos, remetendo assim à promessa do Filho de Deus. E aqueles homens acusam Deus sem primeiro ouvi-lo, recusam a Deus só por onde ele veio, na Galileia, e eles recusam o dom mais precioso de Deus, que é a água viva. A água viva que nós devemos beber todos os dias. Eles recusam isso pela dureza, pelo ódio, pelo pecado. Jesus, ele se mostra aberto àqueles que querem buscar a Deus verdadeiramente. Que nós, meus irmãos, nos cheguemos a Deus com esta convicção de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Jesus. É Filho de Deus, perdão. Jesus, ele se mostra a nós, se revela a nós, sendo o grande Messias, sendo aquele que tem a sabedoria divina, a onisciência, que não vem de mãos humanas ou conhecimentos humanos ou de terceiros, mas vem do próprio Pai. É algo que vem diretamente do trono de Deus. Que nós não recusemos esta bênção tão maravilhosa que é a presença do Pai. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela palavra, Deus.
Senhor, que hoje, Pai, não seja somente um dia que ouvimos, voltamos à nossa casa e simplesmente esqueçamos de tudo que o Senhor quis nos falar, Pai. Mas que sim, Senhor, produz efeito, Pai. Que dentro de nós corram águas vivas, Pai. E que a Ti seja toda a honra e toda a glória. Que busquemos glorificar o Seu santo nome, Pai. E não, Senhor, glorificarmos a nós mesmos. Deus nos abençoe, nos guarde durante nosso caminho à volta à nossa casa. Essa semana, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos dê entendimento. Em nome do Seu santo nome. Amém.